Foi. A gente tem uma das mitzvot da Torá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amar a Deus. Se a gente for abrir o Shulchan Aruch, procurar como se cumpre essa mitzvah, a gente não vai encontrar. Como se amar a Deus. Não está escrito. Então, tem essa linguagem que a Torá usa, Ve'ahavta, tem duas interpretações. Uma é amarás, que é uma ordem, você amar a Deus. Uma segunda interpretação que diz Ve'ahavta, você vai amar a Deus. A pessoa vai chegar a ter amor a Deus. A pergunta é como? Não, no Shema Israel, No Shema Israel, a primeira parashá. Logo depois do... Se ama Deus no Shema Israel? Não, diz que você deve amar a Deus, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha, que você deve amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu mamon, dinheiro, dizem mamon, o Rashi pelo menos interpreta. Bom, já que você tocou nisso, não, o que quer dizer bechol meodecha é com todo o seu ser também, que é a pessoa chegar no nível de autossacrifício, de Mesirut Nefesh. A pessoa pode fazer isso porque ele ama a Deus com todo o seu ser. Ele está disposto a deixar seu ser de lado em nome do amor a Deus que ele tem. Então, isso é a mitzvah. A pergunta é, como a gente chega a essa mitzvah? Então, está explicado nos livros que existe aquilo que é chamado de Moach Shalit Alalev. Alter Rebbe traz isso no Tânia, no capítulo 12, que o intelecto, a mente da pessoa tem o poder de controlar as emoções. Isso tem dois significados de que maneira ela controla as emoções. Um é o instinto da pessoa. Às vezes a gente tem um impulso de fazer alguma coisa de errado, só que a nossa mente pode nos impedir da gente tomar essa atitude. A gente está na rua, passando na frente de alguma coisa que a gente não deve fazer, ou não pode ser feito, que é proibido, ou até mesmo quando a gente está sentado na yeshiva estudando, dá vontade de ficar batendo aquele papo interessante, colocar o Lashon Hara em dia, e a gente se restringir de não fazer o que não deve ser feito. Então isso aqui a gente precisa do poder da mente, de controlar as emoções. E naturalmente a mente tem esse poder e essa força. A pessoa precisa usar. Isso é uma explicação. Uma outra explicação é um pouco mais profunda. Que as emoções é algo que teoricamente a pessoa não tem como escolher qual que ele vai ter, qual não. E a mente tem o poder de criar e gerar emoções. Ou seja, como pode existir uma ordem de amar Deus, ou até mesmo amar uma outra pessoa, amar ao próximo também é uma mitzvah da Torá. Como é que pode existir uma ordem de eu gostar de uma outra pessoa? Não gosto dele, não tenho como gostar dele, ele é diferente de mim, ele tem outras ideias, pensa diferente, não temos afinidade. Como é que eu vou gostar dele? Como é que Deus pode me dar uma ordem de gostar dessa outra pessoa? E de não gostar de amar dessa outra pessoa? Então, sobre isso, é explicado que a maneira que nós cumprimos essa mitzvah é quando a gente usa a nossa cabeça e pensa em coisas que vão levar ao amor a essa outra pessoa. Se a gente vai chegar ao amor ou não, isso é outros 500. Já não faz parte da conta. Tá? Por isso que tem a mitzvah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, é amar a Deus. A gente falou que tem duas explicações. Uma é a mitzvah que você deve amar, e a outra é que você vai chegar ao amor a Deus. Se você fizer o que você precisa fazer para o cumprimento da mitzvah, ela vai acontecer. Por quê? Todas as outras mitzvot, com exceção essas duas que a gente falou, de amar a Deus e amar uma outra pessoa, são mitzvot muito técnicas. Você fez, você não fez, você pegou, colocou o filho, você cumpriu a mitzvah, você foi lá e comeu algo que não é kasher, você fez uma verá. É muito prático. Você faz ou não faz. É algo que todo mundo pode fazer. O tefilim que o Senhor coloca e que outra pessoa coloca é o mesmo tefilim que Moshe Rabbeinu colocou. Não faz diferença. Vocês cumpriram a mesma mitzvah. Não difere.
A Kavaná é outra coisa. A Kavaná dele era totalmente diferente, muito maior e superior à nossa. Não tem dúvida sobre isso. Mas em relação à mitzvah, o cumprimento da mitzvah é uma ação. Amar uma outra pessoa é uma ação? Não é uma ação. É algo de sentimento. É uma emoção. A pessoa sente isso, ele tem esse carinho por outra pessoa. Não é uma ação que a pessoa faz. Baseado no que a gente explicou, a gente traduziu que a mitzvah acaba assim sendo uma ação. A pessoa se concentrar, pensar, meditar em assuntos que despertam, que levam a pessoa a amar a uma outra pessoa, ou a amar a Deus, vai fazer a pessoa chegar ao amor a Deus. Então o que é a mitzvah? Não necessariamente amar a outra pessoa, mas sim fazer aquilo que ele precisa fazer para amar. Daí a gente tem uma linguagem do pastor que diz: Ve'avta et Hashem Elokecha. Se você fizer, você vai amar. É questão de tempo. Vai acontecer. Mas para isso você precisa fazer aquilo que cabe a nós. Em relação à mitzvah de Ahavat Hashem, então o pastor diz logo como a gente deve fazer isso. Isso está indicado no pastor que antecede a Ve'avta et Hashem Elokecha, que é o pastor Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. A gente vai explicar um pouco. Não esqueci um detalhe importante. Já que vocês falaram, dar um. Como era? Pérolas da Hassidut. De uma maneira geral, todos os livros da Hassidut vêm justamente explicar a grandeza de Deus. Explicar, fazer para nós entendermos um pouco, pelo menos, o que nós somos capazes, como seres humanos limitados, entender da grandeza de Deus. E isso a gente pode usar como ferramentas, como meios. Ideias do que a gente deve pensar na grandeza de Deus para a partir disso desenvolver um amor a Deus. Então os livros da Hassidut, todos eles são cheios de justamente explicar a grandeza de Deus para a gente poder cumprir essa mitzvah. Mais um parênteses: o Baal Shem Tov viveu há 300 anos que ele nasceu, um pouco mais. Ele revelou a Hassidut em menos de 300 anos atrás. E essa mitzvah de amar a Deus a gente tem desde Matan Torah. Então, como é que a gente aplica isso? Como é que durante 3.000 anos se cumpriu essa mitzvah? Então, a resposta para isso é que era uma coisa tão óbvia e nítida para as pessoas que eles não precisavam estudar Hassidut para poder entender a grandeza de Deus. Só que, com o passar do tempo, das gerações, e a Galut foi ficando cada vez mais difícil e escura, as pessoas começaram a perder um pouco do valor e entender qual é a grandeza de Deus, e para isso teve que ter a revelação da Hassidut. Talvez por uma outra ocasião a gente fala sobre a diferença entre o Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, porque também tem uma diferença grande aí neles, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Em todo caso, a Hassidut veio justamente explicar qual é trazer de uma maneira entendível a grandeza de Deus. Então vamos hoje rapidamente ou resumidamente trazer um pouco sobre o pasuk Shema Israel. A gente tem no pasuk diz: Shema Israel, escute Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem é nosso Deus e Hashem é um. Primeira coisa, existe uma diferença entre visão e audição. Visão é algo claro, não tem dúvidas. Audição não é tão claro, não é tão óbvio. Tem uma lei que diz: En ed na'aseh dayan. Um testemunho não pode julgar. Porque alguém que testemunhou algo, ele viu aquilo acontecendo, ele se convence, aquilo é tão real para ele que ele não vai conseguir entender um outro lado. O juiz ele tem que conseguir entender os dois lados, ele tem que conseguir escutar os dois lados. Se ele testemunhou um lado, uma das opiniões, um dos acontecimentos, ele não vai conseguir enxergar de outra maneira, ele não vai conseguir entender de outra maneira, ele não pode julgar. Tá? Isso é En ed na'aseh dayan, um juiz não pode testemunhar. Um testemunho não pode julgar. Por quê? Porque ele viu. Agora, um juiz, ele não viu, em outras palavras. Ele só escutou.
Então, para ele não é claro o que está acontecendo. Ele vai ter que interpretar e entender a partir daquilo que ele está escutando. Para ele, o que ele tem não é tão real quanto para o testemunho que olhou e observou, viu aquele acontecimento. Quando a gente fala Shema Israel, escute Israel, é porque é algo que a gente não consegue enxergar. É algo que a gente consegue escutar. Porque a gente aqui vai falar de algo que é abstrato e não algo que a gente consegue enxergar. Para isso também a gente precisa aí usar o nosso poder de mente. É aquilo que a gente chama enxergar com a cabeça. Não é algo que você enxerga com os olhos, mas é algo que você é capaz de entender, você vai enxergar com a cabeça. Tá rolando aí o tempo. Era isso? Tá. Ah, não podia falar isso. Depois edita. Quê? Depois edita, tá bom. Então quando a gente fala Shema Israel é algo que a gente escuta, mas não é algo que a gente é capaz de enxergar. A gente enxerga com a nossa mente. E como a gente explicou, a gente vai ser capaz de entender para poder, a partir disso, desenvolver o que o passuco em seguida diz, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. O que é que a gente enxerga? Escuta, Hashem Elokeinu e depois Hashem Echad. Tá? Na Gemara a gente tem uma das, na verdade nem na Gemara, a Gemara usa isso, mas um dos 13 meios de interpretação da Torá que Rav Shmuel traz é Gzerah Shavah. O que quer dizer isso? Você tem a mesma palavra escrita em dois lugares, ou o mesmo verbo, em dois lugares distintos. Num lugar ele está claro, no outro não está claro. Então, já que a mesma palavra é usada nesses dois lugares, nessas duas leis, naquele lugar que está claro, você vai pegar as clarezas que tem aqui, que não está claro no outro lugar, e vai aplicar. A gente teve isso na semana passada. A gente leu sobre Me'arat HaMachpelah, que Avraham Avinu comprou Me'arat HaMachpelah. Ele comprou, Natati Kesef Hasadeh, Kach Mimeni, ele deu o dinheiro e assim ele adquiriu Me'arat HaMachpelah. Depois está escrito sobre o casamento, que é feito com feito uma aquisição. Só que não está escrito de que maneira é a aquisição. Então quem vai fala, você faz kicha misdefon. Num lugar está escrito aquisição, no outro está escrito aquisição. Num está escrito aquisição com dinheiro, no outro não está escrito de que maneira é a aquisição. Então você sabe que a aquisição aqui também é com dinheiro. No Shema Israel a gente também tem uma Gzerah Shavah. Você tem duas vezes o nome de Hashem, Hashem Elokeinu e Hashem Echad. Então a gente vai fazer uma comparação entre esses dois Hashem e falar que os dois são a mesma coisa. No Zohar está escrito, baseado no Pasuk Veyadata Hayom Vashevotai Levavecha, que a gente fala no Aleinu de Shabeach, que Hashem hu Elokim, que Hashem é Elokim. Se a gente for olhar, analisar o que o Zohar escreve sobre o nome de Hashem e o nome Elokim, são dois nomes de Deus, eles são totalmente opostos um do outro. Tá? Depois a gente vai explicar isso com mais detalhes. Enquanto que o nome de Hashem é aquele que dá força para criar o mundo, o nome de Hashem é Yud Kei Vav Kei, que ele é de Yud e Hei Vav Hei. Yud quer dizer algo que é constante, assim vai fazer, é algo que é uma ação constante, e a letra Hei, Vav, depois a letra Hei, é de Hithavut, de dar existência. Ou seja, é o nome de Hashem que tem a força de poder dar existência para o mundo. O nome de Elokim é o que oculta a luz de Hashem. Elokim, com Rei, óbvio, tem a mesma gemátria de Hateva, a natureza. 86, se não me falha a memória. 86. Ah, tá, obrigado. Vai sair, vai. 86 é Elokim e Hateva. Porque a natureza vem do nome de Elokim. O nome Yud Kei Vav Kei Havai, que a gente falou antes, ele tem a junção de três palavras. Hayah, Hove, Ve'yeh. Passado, presente e futuro. Os três juntos é milagre. É algo acima da natureza. Algo que vem antes do mundo existir e vai continuar existindo depois do mundo existir. É algo que está acima da natureza.
Então, enquanto o nome de Hashem ele tem o poder de criar o mundo, que é algo totalmente sobrenatural, algo que ninguém é capaz de fazer, enquanto que o nome de Hashem ele é passado, presente e futuro, ele é sobrenatural, perdão, o nome Elohim ele representa a natureza. Então, como é que os dois é uma coisa só? Como é que os dois são... Os olhos escrevem, os dois são uma coisa só, que Hashem é Elohim, está escrito claramente no Passuco. Como é que os dois é uma única coisa só? Está explicado que o nome Elohim é a maneira como Hashem, o nome de Hashem, Havaya, chega aqui embaixo na Terra. Como é que pode existir um mundo a partir do nome de Hashem? O mundo é limitado, o nome de Hashem, essa luz, energia que vem a partir do nome de Hashem é ilimitado. Então, para existir um mundo físico, material, limitado, como nós conhecemos até bem demais, tem que ser, exatamente o Tzimtzum, tem que ser através do nome de Elohim. Então, o nome de Elohim representa o Tzimtzum. Depois a gente fala sobre isso com mais detalhes. Então, continuando o Pasuk Shema Israel, a gente tem Hashem Elokeinu, o nome de Hashem, como ele passa por Elokeinu, como ele chega nesse mundo através desse Tzimtzum de Elokeinu. Daí o Pasuk conclui Hashem Echad. Hashem Echad. Ou seja, mesmo depois da criação do mundo, mesmo depois que o mundo já foi criado, Hashem continua sendo uma coisa só. Por quê? Porque a existência do mundo não faz existir algo de novo, algo que não existia. O mundo ele já existia em potencial. Não só que ele já existia em potencial, o mundo ele é uma existência que Deus constantemente está fazendo existir. Então o mundo não é algo por si, o mundo depende de Deus. E se o mundo depende de Deus, então mesmo depois que o mundo foi criado, ele continua sendo Deus. Então, a gente faz aqui a Gzerah Shavá que a gente falou. O nome de Hashem, nas duas vezes que eles aparecem no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele tem o Hashem antes do mundo existir e o Hashem depois que o mundo existe. Por quê? Ele continua sendo igual. Não foi criado algo de novo, algo de concorrente para Deus. A partir disso, a gente vai entender por que o Passuco usa a expressão Hashem Echad. Está explicado, se a gente for olhar, qual é a diferença entre Echad, e Yahid, único. São duas linguagens diferentes, mas aparentemente, se a gente está querendo falar sobre a unicidade de Deus, como Deus é único, como não existe nada além de Deus, seria mais correto ou mais impactante, digamos assim, falar Hashem Yahid. Hashem é único. O que quer dizer Hashem é único? Não existe nada além de Deus. Agora, se você falar Hashem Echad, Deus é um. Ele não é dois, mas pode ser que existe uma coisa além de Deus. De volta. Falar Hashem Echad, você fala Deus é um, mas pode ser que existe algo além. Hashem Yahid, Deus é único, não existe nada além de Deus. Então a linguagem do Passuco deveria ser Hashem Elokeinu, Hashem Yahid, não Hashem Echad. Porque se fala Hashem Echad. Então a palavra Echad, ela é composta por 3 letras. Aleph, Het e Dalet. A palavra Aleph lembra Deus, que é único, um. Tá? Het lembram 7 céus, tem o valor numérico de 8, lembra 7 céus e a terra. E a letra Dalet, 4, lembra os 4 cantos do mundo. Os 4 lados. Então quando a gente fala Hashem Echad, a gente está querendo falar que Deus, ele é um nos 7 céus e na terra, nos seus 4 cantos. Ou seja, a gente está falando como a existência de Deus, ela não é algo... a existência do mundo, os 7 céus e a terra e seus 4 cantos, não é algo separado de Deus, desconectado de Deus, é uma única coisa com Deus. Então a gente não está falando Hashem Yahid, apesar de que Yahid representaria uma unicidade maior, mas a gente está querendo falar que o mundo é uma única coisa com Deus. O mundo físico. O mundo físico. Espiritual com certeza. Mas o mundo físico ele é uma única coisa com Deus. Como é que esse mundo físico é uma única coisa com Deus? Então aqui a gente vai voltar a explicar um pouco melhor aquilo que a gente só trouxe no começo, sobre o nome de Hashem e o nome de Elohim. Como a gente explicou, teoricamente eles são 2 contraditórios. Enquanto o nome de Hashem representa a força que dá vitalidade para o mundo, uma força sobrenatural, o nome de Elohim é aquele que oculta, limita a luz de Hashem.
E teoricamente, qual é a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual? O mundo espiritual tem mais revelação de Deus. Quer dizer que lá a ocultação de Deus é menor. Então lá tem mais influência, digamos, do nome de Hashem e menos ocultação do nome de Elohim. E enquanto que nesse mundo aqui, a gente não enxerga Deus, é o contrário. O nome de Hashem está tão oculto porque o Shem Elohim faz o trabalho dele de uma maneira mais completa, melhor. Ele oculta mais o nome de Deus. Então, aonde é que os dois é uma única coisa só? Então, para a gente entender isso, a gente vai usar um exemplo que é muito interessante. Ele é completo, como ele explica em todos os detalhes o que está acontecendo, exatamente o que acontece. Você tem